Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Diego. O cafezinho aqui não pode faltar, tá, pessoal? Cafezinho não pode faltar, muito bom. Deixa eu mandar um oi aqui para ele. Pessoal, vocês têm alguma pergunta agora já para mim separar aqui? Se puderem mandar no balãozinho, ok? Clique aqui nos 3 pontinhos ou para vocês aparecerem um balãozinho para mandarem perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Já sigo aqui a página Terra Plana RS, tem bastante informação também. Ou você que ainda não segue a página do irmão ali, siga, né, a página O Saber Oculto, do nosso amigo irmão Ricardo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, já está entrando ali. Beleza. Pessoal, de início, então, o que vocês acham da gente ouvir uma coisa estranha, né? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já assistiram filmes como 007, Missão Impossível, se vocês perceberam detalhes nos filmes do 007 que tem relação com a maçonaria e as famílias que dominam o mundo. Não é somente em séries de desenhos como os Simpsons que vocês veem mensagens subliminares ou programação preditiva. Mas quem de vocês aí no chat já assistiu os filmes do 007, toda a trilogia, e percebeu mensagens ali dos senhores do mundo? E aí, o que vocês acham? Será que vocês não vão ver isso hoje à noite na live? Por isso que eu peço que você fique até o final. Essa live, lembrando, vai ficar salva aqui nos stories em destaque lives, tá bom, pessoal? Essa live também vai ser compartilhada no YouTube, tá bom? Muito boa noite, então, a todos, irmãos. Gabriel, Du Rodrigues, Adriana, Paulo, Roberto, Everton, William. Muito boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Convidar. Mandei o convite ali. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Tudo bem, Diegão? Tudo certo, Ricardo? Tudo certo. Prazer Tá me vendo te bem? conhecer aí, primeira vez. Tá me vendo bem? Estou te vendo bem. Maravilha. Para ti tá muito alto o som da música ou não? Não tô. Eu tô ouvindo pelo celular, tá tranquilo. Tá, beleza. Então, irmão, tu quer começar ali cumprimentando o pessoal da live, pessoal aqui da página também, Terra Plana RS, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Pode conduzir, mas legal tá aqui. Todo o pessoal aí que tá com a gente desde o início, né? O pessoal aqui da Terra da Mentira, Almério Augusto. Bom, sejam todos bem-vindos aí. Obrigado, né, por nessa noite de sexta-feira estarem aqui com a gente, né? Isso aí. Assuntos fora do cotidiano, né? Para nós é assunto de cotidiano, mas para muitas pessoas é um assunto fora da caixa, né? Fora da casinha. Nós temos um amigo em comum que o nome da página dele é o Pensando Fora da Caixa, né? O irmão Legal. Vitor. O Vitor. Mas Isso. legal. Ele está aqui também? Não, ele é da Bahia, mas ele fala sobre esses assuntos também. Ele está por aqui, não? Não vi. Não, acho que está fazendo live no TikTok agora. Tá bom. Maravilha. Tá. Então, lembrando, né, para os irmãos da live, se quiserem mandar perguntas, pessoal, mandem no balãozinho aqui embaixo, perto do comentário aqui. Vocês podem mandar as suas perguntas que vai ficar salva no balãozinho para mim. Ricardo. Manda lá. Tu fala de qual cidade? Eu falo de Maringá, Paraná. Maringá é Rio de Janeiro? Não, Paraná.
Paraná. Ah, Paraná. ok. Então, a primeira, a primeira pergunta, então, aqui. Deixa eu ver. Um seguidor falou que não tem opção de mandar pergunta. Deixa eu ver. Mas acho que tem sim, né? O comentário está aberto para mim aqui. Estranho. Tá. Mas vocês podem mandar comentário, então, que eu estou pelo computador, eu consigo ver aqui também os comentários, tá? Eu separo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Ricardo, primeira pergunta. Como que você chegou nesse assunto de teorias de conspiração? Legal. Bom, eu tenho 47 anos, né? E a maior parte da minha vida eu fui uma pessoa totalmente cética. Eu sou psicólogo de formação, trabalhei na área organizacional por 20 anos e chegou um momento na minha vida que, assim, eu era totalmente cético, eu não acreditava em nenhum tipo de espiritualidade ou religião. Chegou um momento que eu alcancei o sucesso na minha carreira, na carreira que eu tinha escolhido, né? Eu trabalhava com recursos humanos, eu cheguei a ser diretor de uma multinacional americana, né? Tinha uma vida tranquila e, mesmo assim, existia um vazio dentro de mim que não se fechava, né? E quando a gente tem um vazio dentro da gente, a gente às vezes busca coisas boas e às vezes a gente busca coisas ruins para preencher. E eu comecei a buscar algumas coisas ruins, né? Eu tive depressão, tive várias coisas na minha vida que me tiraram desse caminho que eu estava esperando para mim, né? Que era um caminho de carreira, etc. E aí eu iniciei uma busca que durou mais ou menos uns 7 anos, né? Eu fui buscar espiritualidade, fui fazer ayahuasca, né? Começava a ver algumas coisas de YouTube e tal, mas era uma coisa muito distante para mim. Só que a minha vida foi chegando no momento que ela foi se apertando muito, né? Que eu estava meio perdidaço assim. E aí teve um momento, há mais ou menos 4 anos isso, eu sofri um acidente de carro. Não aconteceu nada comigo, assim, era para ter acontecido, mas foi um acidente muito feio. Eu perca total no carro, na estrada, chovendo. E eu fiquei bem fragilizado naquela semana. E aí, quando a gente está fragilizado, né, de coisas que impactantes que acontecem com a gente, eu fui passar um tempo na casa da minha mãe, que ela estava precisando de ajuda também. E aí ela tinha umas pessoas que iam orar na casa dela, etc. E aí um dia me convidaram. E quando me convidaram, né, no momento de oração, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, né, que eu acredito que seja Deus. Porque o que falou ali para mim, o que aconteceu ali naquele momento, né, talvez um dia é uma história mais longa, mas assim, coisas que ninguém além de mim sabiam, né? Coisas que Sim. ninguém, nem minha mãe, nem ninguém, coisas que estavam lá no fundo do meu pensamento e que aquela voz falou comigo e que falou para mim aquilo, para que eu tivesse certeza de que era algo sobrenatural. Eu não sabia o que era ainda, né? Eu sentia a atmosfera da sala mudar, eu sentia um calor dentro de mim que me fez ter reações diferentes da que eu tinha. E aí eu entrei num processo de buscar a religião, né? Sim. De buscar dentro de uma igreja esse processo de evolução. E, em paralelo, eu comecei a estudar outras coisas, né? Então foi mais ou menos assim. Nesse momento eu me converti ao cristianismo, né? Poucos meses depois disso, tá? A gente estava bem numa época da pandemia. E aí começou a acontecer algumas coisas na minha vida bem impactantes, assim, de mudança radical de vida, as portas fecharem, empresa quebrar, sabe? Um monte de coisa que foi me tirando do caminho que eu tinha planejado para mim. Então, esses Sim. últimos 3 anos e meio, 4 anos e meio, eu fui trilhando um caminho meio que na escura, buscando entender um pouco mais o que era aquilo que tinha acontecido comigo naquele momento. E, de certa forma, isso foi me revelando verdades que antes eu não enxergava, porque antes eu era total materialista, total focado no que a ciência diz, ou no que os conselhos organizacionais nos dizem para ter sucesso nesse mundo material, para ter sucesso numa carreira. E eu vi essas coisas não fazendo mais, não surtindo mais efeito para mim.
e eu comecei a olhar para outros lados, né? E foi aí que eu comecei a estudar. Então, eu acho que mais ou menos assim, a minha busca total faz 7 anos, né? Porque eu tive outras experiências também, por exemplo, lá no começo, há 7, 8 anos atrás, eu fui fazer ayahuasca, sabe? Eu fui no budismo, eu saí Sim. desbravando. E tudo me deu experiência para entender um pouco mais das coisas que eu entendo hoje, né? Pela minha E, perspectiva. e nesses todos ali, há 8 anos atrás, tu não teve a mesma experiência sobrenatural, né? Não, não tive. Né? Foi essa de 4 anos. Eu tive uma experiência com a ayahuasca, eu fiz 3 vezes, na verdade. Não faria nunca mais, eu não recomendo. Eu acho um negócio bastante assustador. Eu tive algumas experiências próximo dessa conversão, assim, de ver coisas que eu nunca tinha visto, né? Coisas mais espirituais, assim, que até hoje, assim, eu fico me pegando, né? O que são essas visões ou essas coisas que eu vi. Mas assim, eu não, assim, eu tive essa busca mais, como é que fala, fora do cristianismo, né? E fora, assim, não é uma religião, né? Mas enfim, é uma certa espiritualidade, mas que hoje ela não se encaixa para mim, entendeu? Eu não repetiria isso na minha vida de novo. Mas para mim foi importante, né? Tem uma pergunta ali de psicose. Não, eu nunca saí da casinha de surtar ou de ter alguma coisa muito. Eu sou psicólogo, né? E entendo um pouco disso. Tipo, eu nunca usei remédio psiquiátrico, né? Ou fiz alguma coisa desse tipo, né? Eu era mais centrado, tinha meus momentos ali, mas assim, essas coisas que eu vi eram coisas espirituais mesmo, né? Tá. Então, até agora, você falou que há 4 anos atrás você teve uma parte sobrenatural que aconteceu na tua vida. Sim. A partir a partir desse ponto, qual que foi o ponto que te levou a investigar teorias de conspiração? Então, eu comecei a estudar física quântica, na verdade, né? Então, eu comecei ali pela física quântica, que começou a questionar a nossa realidade como ela é, né? Porque o que eu senti naquela experiência não era natural. A física não me explicaria. A psicologia não me explicaria. Talvez a psicologia me desse uma explicação que foi, sei lá, uma alucinação coletiva. Não, mas não era coletiva, era comigo. Algum tipo de alucinação que eu tive, ou alguma coisa inconsciente ali, do meu inconsciente sendo trazido à tona, mas que, para mim, que sou psicólogo, né? Me formei, trabalhei 18 anos com isso, desenvolvendo pessoas, aquilo não me respondia, né? Então foi ali que eu fui começar a buscar outros fatores. E comecei a ler muito a Bíblia também. Só que, além da Bíblia, eu sempre tive curiosidade de conhecer outras, outras escrituras. Então, eu já li um pouco dos Vedas, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, já li um pouco do Sim. islamismo, já estudei um pouco do budismo. Filosofia, eu estudei bastante. Então, psicologia é um curso que tem muita filosofia. Por exemplo, eu fui estudar Jung, é um dos pais da psicanálise, né? Um dos pais da psicologia moderna. Ele e Freud eram amigos. Em algum momento da vida deles, eles se separaram para sempre. Mas o próprio Jung era dono de uma seita secreta, né? Que adorava o mitraísmo. Então, ele era um cara que acreditava, né, num mundo sobrenatural. Então, Carl Jung, que é um dos pais da psicologia moderna, que às vezes as pessoas não sabem, ele tinha uma sociedade secreta que adorava o deus Mitra, né? Que praticava ali o mitraísmo. Então, quando você vai olhar Freud também, a base da psicologia, da psicanálise freudiana, ela está em alguns mitos, né? Fala de complexo de Édipo, fala da ordem primeva, uma era primitiva da humanidade. Então, essas coisas foram me fazendo querer estudar. E aí, comecei a estudar um pouco mais sobre isso, comecei a estudar um pouco de ocultismo, entendendo esses aspectos, nunca para praticar, mas para entender. E aí, em algum Sim. momento, aparece ali alguma coisa de teoria da conspiração que você nunca olhou, e aí você começa a olhar e as coisas começam a fazer, assim, sinapses, né? Começa a fazer algum É. tipo de sinapse que você vai, né, tem uns insights, fala, nossa, isso aqui ressoa comigo, ressoa com o que eu estou achando nesse momento, né? Então foi um pouco disso. Pessoal que está na live agora,
Vocês que fizeram perguntas, eu destaquei ali, já coloquei aqui numa nota separada para mim fazer depois as perguntas, tá? Então continuem na live até o final, suas perguntas serão feitas. Continuando, Ricardo, quando você então chegou e investigou uma parte do ocultismo, agora que você sabe que o ocultismo nada mais é do que o próprio conhecimento que Deus e os anjos também tinham no céu. Você acha que o ocultismo é uma parte maligna ou é uma parte de conhecimento que a gente não deve ter ou deve ter? É uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que, assim, Jesus mesmo falava, né? Não julgai pérolas aos porcos. Então, assim, como é que você vai distribuir um conhecimento que está no alto nível se as pessoas não dão a mínima para isso? Não estão Sim. preocupadas com isso? Se fosse nós, né? Pegasse todo mundo que está na live aqui, eu e você, e a gente tivesse um conhecimento incrível na nossa mão e falasse, ó, esse conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Vamos liberar para todo mundo ou vamos mantendo aqui entre nós e a gente vai decidindo depois? Não é uma pergunta complexa de se fazer? Né? Então, você sabe que tem muita gente má, que vai usar para o mal, que vai usar para o benefício próprio, Sim. que vai usar para destruir outras pessoas. Você larga esse conhecimento para todo mundo ou você mantém ele fechado e vai dando para aquelas pessoas que são iniciadas e que, de repente, apresentam alguma característica de caráter, de índole, que você fala, não, esse cara é confiável, dá para ir soltando. Então, não sei. Eu acho que a gente fala de sociedades secretas, o próprio cristianismo no início era secreto, era perseguido, né? Então, assim, tinham que se reunir secretamente. Então, a gente é Isso. uma pergunta difícil de julgar, né? Eu sei que pessoas usam para o mal e sei que pessoas possam usar para o bem. Se a gente olhar os últimos 5 anos da humanidade, é só mal, né? Só guerra, nunca teve É. um período sem guerra. Quantas crianças foram mortas nos últimos 5.000 anos? Quantos inocentes morreram? Quer dizer, o mal está aí, em todo lugar. Então, se você tem alguma coisa que pode amplificar esse mal, como é que você faz? Você guarda ou você libera para todo mundo saber? E as pessoas não vão estar preparadas também. Então, é uma pergunta complexa, né? Qual foi o ponto em que você decidiu abrir a página no Instagram? Então, a página no Instagram, eu já pensava assim, né? De ter alguma coisa, mas eu não tinha experiência nenhuma. E aí eu estava num projeto pessoal, profissional mesmo, né? E foi um projeto que durou 8, 9 meses, que eu trabalhava tipo 14 horas por dia. 14, trabalhando direto, assim. Eu trabalhava de casa. E foi tão exaustivo esse período para mim, porque eu ficava às vezes às 7 da manhã, às 9 da noite trabalhando, e quando eu saía, eu tipo, estava exausto, dormia, acordava cedo, e foi isso. Aí eu entrei num outro projeto que ia demorar um tempo para sair esse projeto, eu tive ali uns 2 meses de sem fazer nada, né? Sem trabalhar efetivamente. E aí eu falei, pô, vou começar a divulgar algumas coisas que eu estou aprendendo, vou começar a mexer com isso. Só que eu comecei totalmente diferente do que eu estou agora. Começar na internet, eu não sei como é que foi com você, mas comigo foi assim, ao acaso, assim, na verdade. Né? Eu tinha uma ideia, falei, eu quero compartilhar essa experiência espiritual que eu tive, né, esse aprendizado que eu estou tendo de alguma maneira, e ver se alguém, né, se interessa por isso. Só que eu comecei no, bem diferente do que a página é hoje. Eu comecei falando, por exemplo, essas histórias. Olha, Carl Jung adorava me trair. Eu comecei falando mais curiosidades, assim. Só que aí eu fui Sim. me aprofundando. Eu acho que ainda eu não cheguei onde eu quero, assim. Eu ainda estou me, me, me identificando com qual conteúdo que eu vou agregar mais valor em alguma coisa. Porque, assim, o que eu me considero? Eu não sou especialista em nada. Sim. O que eu tenho é alguma didática, porque eu trabalhei com treinamento muitos anos, né, e desenvolvendo pessoas, então eu pego um conteúdo, transformo ele didaticamente e tento mostrar para ensinar para outras pessoas, né? Então acho que é essa didática que eu tenho, mas assim, tem pessoas, muitas pessoas, eu falo que eu sou faixa branca ainda, né? Mas eu me considero também um cara de linha de frente. Então eu pego muitos conteúdos, simplifico eles e jogo para ver se
começa a tocar em algumas pessoas e elas começam, né, a despertar, ou começam a ver que elas não estão pensando aquilo sozinhas, que tem outras pessoas que pensam também. Então eu vejo que eu sou meio um linha de frente para quem está despertando e para quem está começando como é que fala? A se inteirar desses assuntos, entendeu? Então foi É. um pouco dessa linha. Relacionado a isso que você falou, então, como você estudava psicologia e saiu dessa linha e já está mais numa linha de ensinar as pessoas o teu conhecimento, qual que é o teu maior propósito agora? De vida. O meu de vida, porra, é uma pergunta Isso. difícil. Olha, assim, a minha vida mudou muito. Eu acho que, assim, eu ficaria muito feliz. O meu propósito hoje, assim, é crescer tanto no Instagram quanto no YouTube e outros projetos paralelos também. Mas, assim, crescer nesse segmento. Eu acho que, do ponto de vista profissional, a internet hoje é um campo que você pode alcançar milhares de pessoas, né? Eu acho que tem muito lixo circulando por aí. Tem muito canal que fala que é desses assuntos, mas trata como sensacionalismo e superficialidade. Então, acho que tem espaço para pessoas como nós que querem. Não somos um baita especialista, mas a gente se aprofunda, a gente procura levar a É. verdade. A gente às vezes erra, mas assim, a gente está procurando com seriedade falar desses assuntos. Eu acho que a gente tem que falar, porque tem um monte de doido fazendo um monte de doidice aí de todos os assuntos. E por que que não a gente não vai ganhar espaço disso? Então, assim, meu objetivo efetivamente, eu penso em fortalecer o canal no Instagram. Eu tenho um canal lá no TikTok. TikTok eu não consigo trabalhar lá porque assim, todos os meus vídeos ele bloqueia. E o YouTube É. está indo no passo de bebê, né? O YouTube é muito legal, assim. A experiência que eu estou tendo lá de feedback das pessoas é bem bacana, mas ainda o algoritmo não distribui o meu material, né? Então, eu acho que os próximos meses eu vou focar nisso, assim. Mas, assim, meu propósito de vida é conseguir trabalhar com isso de um jeito, ou só nisso, de um jeito que eu consiga me manter minha vida, mas eu quero levar uma vida off-grid, assim, sair mais da cidade ainda, ficar um pouco É. mais próximo da natureza, ter uma vida mais simples e seguir nesse caminho. Eu acho que assim, eu não tenho grandes expectativas de conquistas, né, materiais ou esse tipo de coisa. Depende do momento também, né? Mas eu penso em evoluir espiritualmente e poder me firmar ah, nesse campo, né, que eu estou entrando aí faz poucos meses, né? Vamos lá. Agora tem uma pergunta boa para fazer, tá? O pessoal da live vai gostar de ouvir. O que é a mão oculta que muitos presidentes, líderes e até pastores fazem? A mão oculta, Isso. eu, Aquela que eles assim, botam assim, ó. isso aí provavelmente, entendi. Isso aí dizem que é um símbolo da maçonaria, né? É um símbolo da maçonaria. Então, eu nunca estudei a fundo esse símbolo. Tem várias fotos de presidentes, né? Que isso é um símbolo que eles mostram, né? Para que eles sejam reconhecidos pelos que entendem o que aquele símbolo significa. É que nem o símbolo Illuminati ou esses símbolos que a gente vê. É mais um deles. Eu nunca estudei a fundo qual que é o significado para a maçonaria desse símbolo, né? Mas é um símbolo maçônico, né? Que é usado assim desde sempre. Então a gente vê fotos aí de muitos presidentes americanos, ou personalidades, ou filósofos, ou cientistas antigos, né, usando essa mão oculta. Mas eu, enfim, nunca estudei especificamente esse simbologia. Sim. Não sei se você Ok. sabe até mais que eu em relação a isso, mas é um símbolo maçônico. Não, é que essa pergunta ia levar nós ao assunto lá da parte dos Rockefeller e da agenda da ONU 2030. Uhum. Tá, então a próxima pergunta. Você tem algum relato na Bíblia sobre sociedades secretas que tem a ver com o assunto que você estuda hoje? Na Bíblia, Isso, alguns que você já viu. sobre sociedade secreta, não sei se eu entendi a pergunta. Explica aí para mim. É, por exemplo, você disse que estudou ali sobre o Jung. Ele tinha uma sociedade secreta que não era muitos que sabiam, né?
Uhum. Tá, isso na parte de psicologia, correto? Não, não, ele foi fundador da psicologia, mas isso não tem nada a ver com psicologia. Ele Tá. tinha uma sociedade secreta, né, que era financiada até, se eu não me engano, pelos Rockefeller. Eu acho que ele foi casado com a filha do Rockefeller, depois a gente confirma aí. Mas ela chegou a dar um milhão de dólares para ele naquela época, sei lá, 100 anos atrás, ou mais que isso. Então era muito dinheiro. Né? Então ele fundou essa sociedade aí e tinha essas práticas mais ali elitistas. Mas agora a tua pergunta em relação à Bíblia eu não entendi. Tá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu não sei se você já viu aqueles versículos no livro de Ezequiel que falam um pouco sobre a parte do ocultismo, que tem a ver com essas sociedades secretas. Não, manda bala aí. Quer ler ele aí? Para eu lembrar? Ó, deixa eu ver aqui. O pessoal que está na live, a gente já vai fazer as perguntas daqui a pouco, tá bom? Olha só. Uh, Eu até li Ezequiel hoje, mas foi Ezequiel 28, né, que estava rebatendo ali uma pessoa que estava falando sobre o significado ali. Né? Mas dessa maneira que você falou, me atentar nesse aspecto das sociedades, não. enquanto eu acho aqui, para ti, o que é a religião hoje, do cristianismo? Mudou muito sobre o que tu ouviu falar? Cara, assim, é uma pergunta também, né? Assim, eu sou um cristão não convencional, tá? Isso. Então Eu sou um pode cristão falar a não verdade então convencional. agora. Se os cristãos quiserem me julgar e tal, eu procuro evitar o sincretismo religioso. Mas eu Não. tenho, né, sede de buscar conhecimento e, enfim. O que eu vejo hoje de doutrinas religiosas, eu acho coisas meio que malucas, né? Essas questões das mega igrejas, ou os tipos de manifestações que a gente vê em algumas igrejas, eu acho que estão muito institucionalizadas, né? Viraram grandes corporações, né? E tudo que tem grandes corporações rola muito dinheiro por trás, quer falar que não rola, mas rola, né? Porque rola dinheiro não só dos fiéis, a gente sabe bem disso. Né? Então você vê essas grandes mega churches, né? Fazendo super shows pirotécnicos, colocando helicóptero dentro de ginásios, de estádios e carros de luxo. E eu não sei, sei lá, eu acho que isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que é uma coisa de simplicidade, humildade. Eu acho que as pessoas usam muito a eloquência demasiadamente e trazem pouco conhecimento, falam de revelações, interpretações, mas aí não fala das verdades que está acontecendo com o mundo. Será que Jesus, quando estava lá com os discípulos, ele não instruía eles para eles terem uma vida melhor no sentido do que eles deveriam fazer? Será que ele escondeu tudo? Quer dizer, eu não sei, né? A Bíblia tem a maior parte ali dos ensinamentos de caráter, né? A gente pega o Sermão da Montanha. Se todo mundo seguisse o Sermão da Montanha, o mundo seria muito melhor. Mas eu vejo a institucionalização da religião, transformou em empresa. Empresa que precisa dar lucro. Pronto. Entendeu? Isso. Então, são grandes empresas com filiais, milhares de filiais, que precisam manter essas filiais e que precisam dar lucro. E quando eu vejo os líderes maiores dessas igrejas bilionários ou Nossa. supermilionários, eu não tenho como falar, daí eles vêm com papo, prosperidade, ganhar dinheiro é bom, Deus abençoa, tudo bem, Deus pode abençoar tudo. Mas eu acho que tem algumas coisas, se você tem uma igreja que muitos estão passando necessidade ou passando fome, e você é bilionário, eu não sei se Jesus faria a mesma coisa, entendeu? Então, Irmão, eu vejo a religião institucionalizada. Todo mundo que está lá é ruim? Não, tem muita gente boa, mas tem o joio. Sempre vou falar isso, que nem outro dia eu recebi um comentário falando, os judeus são maus ou bons, né? Aí falou, não, o judeu é o povo de Deus, mas eu sempre falo, tem o joio e tem o trigo em todo isso. lugar. Todo É, lugar, velho. Então, assim, judeu também tem o joio e o trigo lá. Todo mundo cresceu junto, você não vai saber quem é. Quem vai saber é quando vier o ceifador e fizer a colheita. Então, todo é. lugar tem um cara bom e não adianta. A minha igreja não tem. Tem. Vai ter, velho. Um ou outro ali vai ter. Desculpa.
Jesus, nos 12 de Jesus, tinha um que traiu ele. Na sua igreja não tem. Então, pô, É, essas coisas que eu falo, entendeu? Então, eu acho que assim, as pessoas têm que ter essa noção. Já, eu participo de uma igreja, eu sei que tem algumas coisas ali que não são legais, mas eu sou consciente disso. E eu, agora, se eu vou lá cego, totalmente, e fico ainda rebatendo outras pessoas em função de religião, eu acho isso complexo. Então, eu acho que perdeu vou te falar. esse amor. Né? Sabe o que eu gosto de ver? Eu participei de uma igreja há 2 anos. E eu ia em visita toda semana, eu ia em 2, 3 visitas em casa do pobre, casa de gente que não tinha nem janela, não tinha, era chão batido, eu ia lá, levava violão, tocava, gastava um tempo com aquelas pessoas. Eu não vejo eu vejo essas pessoas lá em Miami, eu vejo essas pessoas É, tirando foto com o carro do ano, mas indo lá, tipo, não é nem dar dinheiro pro pobre, é ir lá e dar um pouco de alegria para ele, ou gastar um tempo dele, ou confraternizar com as pessoas que estão em dificuldade, ou que estão sim. doentes. Né? Então, eu acho que assim, se fizer mais disso, eu dou mais valor. Agora, ficar tirando fotinho lá de Miami e andando de carro de luxo e falando que Deus abençoou, para mim isso aí não cola. Eu sou meio crítico O também. que me fez abrir os olhos, o que me fez abrir os olhos mesmo para ver que a igreja não era a igreja, o corpo de Cristo, o templo de pedra, né? Não era o corpo de Cristo, na verdade, que o corpo da igreja sou eu e somos nós todos irmãos, né? Foi o próprio versículo que muitos pastores pregam. Jesus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas na hora de cobrar o. Daí não faz sentido o versículo. Sim. Então usam É. muito E isso, eu. né? A interpretação da palavra muda de acordo com os interesses das pessoas também. Entendeu? Tem coisa que não dá para mudar, É. mas tem coisa que eles dão uma mudadinha também. Então vamos lá, olha só. Ezequiel capítulo 8, no verso 3 em diante. Olha o que acontece. Ezequiel 8, pessoal. Olha só. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do átrio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Olha agora. Levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Opa! E disse-me, versículo 8, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. E me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na sua mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. E disse-me, vês tu, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O que tu acha sobre isso? Não, é bem.
bem sugestivo mesmo a essa questão de paganismo e sociedades secretas, né? Eu fiquei lembrando, É, porque assim, o povo sempre teve um pezinho de correr para outros deuses, né? De modo geral. Né? E Deus sempre levantava profetas, sempre levantava, né, pessoas que fossem lá tentar trazer o povo de volta e mostrar que aquele caminho era errado. Né? Mas quando você estuda os períodos babilônicos também, entende um pouco disso, você vê que eles usavam, né, essas sociedades secretas desde lá de trás. Foi lá que eles aprenderam, na verdade, a começar a manipular e a usurpar as pessoas. Outro dia eu vi uma foto de uma das primeiras notas promissórias que existiram, que são desde sim. lá dos períodos babilônicos. Então eles começaram com essa questão de ter poder sobre os outros, sobre as outras pessoas, a partir do momento que eu tinha um conhecimento que era oculto meu, né? E eu me reunia só com pessoas escolhidas estrategicamente, que poderiam me dar esse poder, né, dentro da sociedade ali que a gente vivia, eles aprenderam a manipular desde lá, né? Só que muitas vezes eles partiam para a adoração de outros deuses, como Moloque, né, como Baal, né, até o bezerro de ouro. Quer dizer, a gente vê em diversos momentos, né, que o povo capengava, saía do caminho e começava a buscar outros deuses para adorar, no sentido de ter benefícios. Então, a questão de sociedade secreta vem desde aí, é de períodos sumérios, períodos babilônicos. Então, já estudei bastante sobre isso, sobre os cainitas, né, que desde esse período eles vêm costurando na sociedade, né, desde a Babilônia, Egito, Roma, Império Romano, né, eles vêm costurando e construindo ali as suas organizações secretas, né? Certo. Abriu um espaço para pergunta agora, então, que eu separei aqui do pessoal da live. Manda O bala. primeiro ali, que é Se eu souber, O né? Rodrigo Toriani. Oi? Se eu souber, eu respondo. Senão, Sim, é. peço ajuda dos Ah, universitários. ó, o Rodrigo Toriani perguntou: por que as grandes corporações escondem a verdade de nós? Ah, pelo dinheiro. Para se manterem no poder. Quer dizer, tem um documento que chama. Me fez lembrar de um documento, depois vocês pesquisem. Protocolo de Toronto 666. O que é esse protocolo de Toronto? Houve uma reunião de grandes organizações no início da década de 70, final de 60, início de 70, em Toronto. E o que eles definiram? Eles definiram 6 empresas para cada nicho que iriam controlar o mundo inteiro. Então, 6 empresas controlam a indústria alimentícia, 6 empresas controlam a mídia de forma geral no mundo inteiro, 6 empresas controlam os recursos essenciais, energia, petróleo. Então, vocês vão ver que, pode ter mais ali uma ou outra, mas não vai fugir. Essas 6 é que controlam o resto do mundo. E assim eles conseguem se manter no poder. E assim eles conseguem manter eles no poder e manter, enfim, as massas sob controle sempre. Porque pensa assim, ó, e esses caras se reúnem às escondidas até hoje. Né? Teve uma reunião agora na Espanha do Clube Bilderberg, né? Que vai sempre os maiores. Isso. Tem alguns convidados de fora, mas são sempre os maiores monopólios, oligarquias enrustidas que existem É, no mundo. Então, é eles na querem se manter Espanha, no poder, né? E definir o é rumo na, da sociedade. é na Espanha e na Suíça, né? Não, esse ano foi na Espanha. Tem a outra grande reunião que acontece na Suíça lá, né? Então, talvez você esteja falando do Fórum Econômico Mundial, é isso ou não? É, O Fórum são é, duas coisas. o É, fórum é aberto, você paga para estar lá. Eu estou falando mais do Bilderberg, que esse é fechado, é privado. Né? São só sim. convidados dessa elite controladora da É. indústria mundial, de fato, entendeu? Dessa reunião dos Bilderberg, teve um rapaz que passou por lá e gravou. Não sei se você já viu esse vídeo, né? Não, fala mais aí. Eu acho que talvez você esteja confundindo É. com aquele pessoal da Coruja lá, não é isso? Ah,
Então. Esse aí é o Bohemian Groove, que aí é na Isso. Califórnia, São Francisco, que tem lá a Coruja, mas também fazem parte aí desses grupos. Então, esse que você está falando, quem viu esse vídeo, quem filmou foi um tal de Alex Jones, que é famoso, né, nessa questão de teoria da conspiração nos Estados Unidos, mas que a gente acha que ele é oposição controlada também, entendeu? Então, tudo a gente tem que fritar o peixe, olhar o gato. Mas é isso, as organizações, elas querem se manter no poder sempre. Por isso, elas não falam a verdade para nós. Ok. O Lorenzo perguntou antes, explica melhor o que você viu. O que eu vi nas minhas experiências? Na última ali, na experiência sobrenatural. Então, na experiência, vou tentar contar rapidão, tá? Eu era um cara cético, não gostava desse negócio de orar. Minha mãe é cristã a vida inteira, uma mulher de muita fé, muita mesmo. E aí eu estava com ela, passando aquelas semanas com ela. Eu tinha acabado de passar um problema grande também. Então a gente estava junto ali. Né? Eu fui sempre um filho muito ausente, saí de casa cedo e tal. E aí tinha lá uns casaizinhos que eram, né, dois casais de senhores assim, né, que sempre iam na casa da minha mãe orar. E aí ele sempre me chamava, vem orar com a gente. Eu falei, meu, nem vou. Eu falava para minha mãe, nem me chama que eu não vou. Né? Eu não gosto de orar, eu nunca tinha orado, nunca. Então, eu nem sabia como é que era orar. Então, aí, uma vez, eu acordava muito à noite assim, e eu já estava começando a ler a Bíblia e tal, e eu acordei de madrugada e eu fui escrever uma carta. E eu escrevi essa carta como se essa carta fosse para Deus. E eu escrevi essa carta de coisas minhas para Deus, e no final eu falei: se hoje a gente já se enche de alegria só de aprender sobre as coisas de Deus, imagina quando nos vermos face a face. Porque eu escrevi isso numa carta, só que ninguém viu essa carta. Eu deixei no meu computador, e no dia seguinte, sei lá, de noite, às 7 horas da noite, esses casais vieram na casa da minha mãe para orar. E aí eles me chamaram. E quando eles me chamaram, eu falei, naquele dia eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui lá, eles começaram a conversar, foi muito legal a conversa, contaram um monte de milagre, eu nunca tinha ouvido milagre, eu nunca tinha ouvido, né? Milagre de multiplicar a comida da panela, do carro andar 2, 3 meses, 6 meses sem gasolina para visitar o pobre, eu nunca tinha ouvido. E são pessoas tão simples, tão humildes, tão sinceras ali, do interior, sabe? Pessoas que dedicaram a vida a Deus, você fala, nossa, né? Eu sou um cara que já viajei o mundo, assim, o mundo não, né? Mas já viajei bastante, já lidei com pessoas de diferentes culturas. Eu sei, acho, quantas pessoas estão mentindo. Eu tenho um bom discernimento. E aí eu aceitei orar e começaram a contar. Tava tão gostoso o clima assim, começaram a orar. E nisso eles estavam glorificando a Deus, minha mãe, eles. E eu ali ajoelhado, de olho fechado, meio que desconfortável com aquela situação. E de repente começou a atmosfera da sala mudou. Eu senti um calor assim, parecia que as paredes iam expandir assim, não sei explicar. E aí, em algum momento eu não conseguia mais abrir os olhos. E veio uma voz muito forte assim e falava assim, ó: glorifica seu pai, você é meu. Mas muito forte, né? Uma voz grossa. E eu ali, eles, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E veio de novo aquela palavra, aquela frase: glorifica seu pai, você é meu. E aí eles falou, até me arrepio aqui. Aí, na terceira vez, assim, falou assim: glorifica seu pai, você é meu. Quando falou isso, eu comecei como é que fala? Eu comecei a dar glória a Deus e senti um calor muito grande, e eu gritava assim, como se eu estivesse gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, nesse momento, assim, eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí eu tipo, me abri para a questão da espiritualidade nesse momento. E quando eu estava de joelhos, e quando eu fiquei prostrado, assim, nesse momento de pranto, muita coisa passou pela minha cabeça, Uhum. mas
naquele momento, quando eu parei ali, estava chorando, veio uma imagem na cabeça que uma mão ia encostar nas minhas costas. Né? Eu vi como se uma mão encostasse. E nesse momento, a minha mãe que estava ali, pegou e encostou nas minhas costas. Né? A mão, assim. Sem ela saber, quer dizer, ela estava de um lado da sala, eu estava do outro. E nisso, né, uma irmã que estava lá, ela começou a cantar um canto na linguagem, uma linguagem diferente e tal. E quando a gente se levantou, ela virou para mim, meio tomada assim, e falou assim: olha, você não queria me ver face a face? Então, para mim, foram coisas que foram muito impactantes, entendeu? É. Como é que eu escrevi uma carta ali que ninguém viu, né? Sim. E uma pessoa totalmente diferente fala: você não queria me ver face a face? Então, aquilo para mim foi uma coisa muito forte naquele dia, entendeu? Então, todo o meu ceticismo ele começou a desmoronar. E aí eu comecei a me abrir para essa questão da espiritualidade. Sabe, irmão, olha só, falando com o pessoal da live agora. Quando eu estava na igreja, sabe? Eu fiz, por 7 anos, eu fui pastor de igreja, pastor auxiliar, tá? E o que mais me deixava com uma pulga atrás da orelha é quando o pastor falava para as pessoas: vocês não têm o Espírito Santo igual eu tenho. Mas, nas pregações, você via os inúmeros erros que ele falava em respeito da Bíblia com aquilo que ele fazia, que só quem estava ao lado dele sabia. E, muitas vezes, esses pastores, né, os líderes, eles pregam para nós, para os obreiros, ou para os pastores, ou as pessoas que querem fazer parte da obra, que para você ter o Espírito Santo, você tem que ser santo. Você não pode cometer pecados em nada. Nesse teu testemunho, olha a diferença de uma pessoa que estava ali orando contigo e ela está tomada pelo Espírito e consegue discernir aquilo que você nem tinha falado com ninguém. Para ninguém. É. E agora você vê se um líder hoje, esses grandes, eles têm a mesma espiritualidade que essa pessoa ali. É totalmente diferente. Por isso que assim, perdão, pode continuar. Continua aí, te cortei. por isso que daí, quando essa pulga na orelha ali, não, vou investigar a Bíblia. E me diziam: não, Diego, pastor, tu está estudando demais a Bíblia. Olha lá, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Fui para casa, fui investigar. Não, essa interpretação está equivocada. Se eu estudar demais a Bíblia, não quer dizer que eu não vou ser vivificado ou que eu vou ter um conhecimento que não é de Deus. Não. A Bíblia fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria ser liberto daquele engano, e até que eu descobri a verdade. E essa verdade deles falarem que você não tem o Espírito Santo porque você não está no altar é totalmente equivocado. É o medo e o pavor que eles colocam nas pessoas, que fazem elas estarem todo dia na igreja para fazer o que eles falam, né? Não sei se você concorda com essa parte. Assim, hoje, irmão, eu não participo de nenhuma igreja, né? Então, Eu, eu, eu eu passei a também ouvir, não. só a voz do homem. Né? Eu fui 2 anos, É, mas eu fui assim, tudo que eu faço, eu vou de cabeça, entendeu? Eu me dou. Então, foi 2 anos muito intenso. Mas eu comecei a ver outras coisas que ficaram maiores do que o benefício de eu estar ali. Mas, por exemplo, há muitas pessoas, eu acho ótimo ir na igreja, né? Ir nos cultos, sim. né? Se é uma comunidade boa, seja católico, seja evangélico, eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Eu acho que Deus vai julgar no final todo mundo, mas se estão fazendo bem, estão se reunindo, né? Estão ali em nome de Deus, né? Para confraternizar, para trocar experiências e darem forças, né? E louvarem a Deus junto. Então, eu acho que existe muito umas brigas que são colocadas e que a gente briga entre si e não vê o verdadeiro inimigo, né? Então, eu acho que tem muito disso. Mas hoje eu não consigo ir, entendeu? Então, eu acho que cada um tem um caminho. Eu É. acho que algumas pessoas também, se a gente pensar, você acha que Paulo não sabia tudo de outras doutrinas e de outros conhecimentos?
foi levado até o terceiro céu. Quanta coisa não foi revelada para ele sobre né, os segredos da humanidade, ou quais eram as sociedades que existiam na época deles, né, que eles sabiam que tinham algumas doutrinas que não eram boas, que não condiziam com o cristianismo. Lógico que Ô, eles entendiam. pera aí. O pessoal falou que tá mudo. Pessoal, confirme pra nós aí se tá mudo mesmo. Tá tranquilo o som, né? A Bianca falou que tá tranquilo. Quem mais? Só se alguém. Está Eu acho que é alguém audível? que Está tá tranquilo? aparecendo. É alguém que tá querendo aparecer na live. Entendi. É, deve ser alguém. Então pode continuar. Então eu acho isso, entendeu? Igreja virou instituição organizacional. Aí a gente tem diferentes doutrinas. Evangélica, quantas doutrinas? Você nem sei quantas. Então, milhares de doutrinas diferentes. Eu, ainda assim, eu acho menos pior do que qualquer outra coisa, né? Você buscar outras. Mas eu acho que se a gente polarizar, separar demais, vai ficando um negócio muito complexo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser ferramentas de alertar as pessoas sobre isso, né? Alertar sobre a questão de, deles olharem isso, essas instituições. Mas, pô, tem quantas igrejas de bairro que você vai lá e está salvando pessoas do alcoolismo, ou da É. depressão, ou está dando força para a doença, que nem o governo não vai, que nenhum milionário vai lá ajudar, e que está lá salvando, tirando as pessoas das drogas, né? Entendeu? Então, eu acho que as pessoas falam demais e fazem de menos, muitas vezes, né? É mais sensacionalismo. Então, assim, eu gosto de igreja que visita, que vai ajudar, que confraterniza, É. entendeu? E aí a gente tem que tentar limando. Por exemplo, a minha mãe é evangélica, mas a minha vizinha é católica, mas é uma das melhores pessoas que eu conheço. E aí as duas se amam e se dão bem. Por que que todas as pessoas É. não podem ser assim Isso, né? também, na É, paz? Vamos pegar é, só a isso, parte boa, entendeu? O zero, é quem é isso que. perfeito que atire a primeira pedra, amigo. Então, eu acho que é É, essa é, questão, né? é é isso que o sistema está tentando colocar, né? Ele está tentando colocar que a religião separe as pessoas de dialogar uma com as outras. Porque assim, ó, toda conspiração, você vai ver no fundo, quem estuda muito conspiração, vai cair numa conspiração religiosa. A conspiração que É, gira em torno, por trás do mundo, é uma conspiração religiosa, desde o princípio, entendeu? Então, para quê? Quanto mais eu separar as pessoas por religião, política e por ideologias, mais fácil de controlar, porque eles não se unem. O poder está nas pessoas, em todos os aspectos. De mudar a nossa realidade, de mudar, está sempre nas pessoas. Mas eu tenho que usar a religião, eu tenho que usar a política, eu tenho que usar as ideologias, subverter as pessoas, para que elas fiquem separadas, para que elas, né, não trabalhem juntos, em prol de melhorar a humanidade de modo geral. E aí a elite continua no poder. Então sempre vai ser uma conspiração religiosa. Eles controlam as organizações, eles estão por trás das guerras, estão, mas sempre vai ser uma conspiração religiosa. Até porque as grandes elites ou os grupos fechados, que talvez detenham conhecimentos que nunca chegarão para a gente ou não chegam para a gente, eles adoram alguma coisa também, de alguma maneira, né? Não sei. é, Muitos falam que Lúcifer é o verdadeiro Messias. Então tem várias teorias para tudo, né? Então a gente vê dessa maneira. Mas o que a gente mais vê é essa separação. Você tem canal, eu tenho um canal há pouco tempo. Você faz um post e já começa a discussão ali entre as pessoas, né? Que não tem é, tolerância, não tem respeito, não tem, sabe, não tem nenhum respeito muitas vezes. Mas a gente vai, não estou generalizando, sim, alguns estopins que muitas vezes acontecem e que separa demais as pessoas. Fora toda a distração, né? Que é o sim. consumo, a diversão, coisas que foram criadas para manter as pessoas alienadas. Né? A música, o cinema, o consumo, as redes sociais, de modo geral, a maioria do conteúdo, esse tipo de coisa. Tá. Pessoal, muito boa noite a todos que estão chegando agora na live.
Nós estamos aqui na página Terra Plana RS, falando com o Ricardo, o irmão da página O Saber Oculto. Então, sejam bem-vindos à live. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E se o irmão também quiser baixar depois a live e postar, tá ótimo. Maravilha. A próxima pergunta é do Micael. A próxima pergunta é do Micael Gin. Dicas para melhorar corpo, mente e alma. Não, maravilha. Eu acho que assim, ó, são essas três esferas que eles atacam. Então vamos lá. Primeiro eles atacam o nosso corpo. De que maneira que eles atacam o nosso corpo? Com comida que não é comida, com água, com resíduo, com microplástico, né, com remédios que não curam, que remediam, né, com carga de trabalho. A pessoa que tem lá, imagina, a pessoa tem 2 filhos, tem que trabalhar o dia inteiro, tem que cuidar da casa. Como é que vai estar o seu corpo? Comendo mal, comida com microplástico, quer dizer, vai atacar de seu corpo. Né? Então, o corpo é atacado dessa maneira. A mente é atacada, primeiro, nosso sistema de educação não é feito para desenvolver as mentes, e sim para transformar as pessoas em operários. Tanto o colégio, a escola primária, né? A escola, até chegar na primária, ensino médio, é doutrinação. Ela vai ensinar a você, vai te doutrinar a ser como eles querem que você seja. Eles vão subverter as crianças desde o início. Então a gente vê essas maluquices que estão acontecendo. Então a mente, a escola é doutrinação. E aí depois você cai para o mundo das organizações, ou cai para o mundo dos negócios, ou para o mundo do consumo. E aí entra a música, entra a diversão, então vai subverter a sua mente. A sua mente ela vai ficar muitas vezes confusa. Ou vai tirar o foco daquilo que seria o melhor para você. E a questão da alma, né? do espírito, na verdade, é que, quer dizer, você não sabe nem o que você é, nem para onde você vai. Né? Como que você vai se conectar, né? com coisas mais elevadas espiritualmente? Né? Eu acho que muitas vezes Deus tem misericórdia e dá essa força para nós. Então é isso. Acho que a primeira eu não vou virar um cara totalmente... vou comer tudo certinho. Não, mas assim, se preocupar com essas coisas. Mas eu acho que o que faz mais mal hoje em dia é subversão ideológica, é a mente. A mente é a primeira coisa, porque se a sua mente está boa, ela vai cuidar do seu corpo. Se a sua mente está boa, ela vai cuidar, você vai conseguir se conectar espiritualmente também. Então, como é que eu protejo minha mente? Cuidando, filtrando o conteúdo que eu consumo. Se eu consumir só notícia ruim, só política, só desgraça, como é que vai ficar minha mente? Se eu não leio, gente, tem que ler. O segredo para a gente evoluir, a gente tem que ler. Tem milhares de livros de graça na internet, muitos livros, o tempo inteiro. Se você, sei lá, lê um livro por mês, ou que seja um a cada 2 meses, mas a gente tem que ler a Bíblia também, ajuda muito, né? Diariamente, se você ler e refletir sobre aquilo. Então, assim, a gente tem que buscar blindar a nossa mente, porque para algumas pessoas a vida tá mais fácil, para outras pessoas a vida tá dura, né? Então, algumas pessoas têm que se fortalecer ainda mais, porque se você cai numa depressão e seu corpo tá fraco e você não tem espiritualidade para buscar força, quer dizer, você está entregue. Aí você está entregue na mão do sistema. O que o sistema vai te dar? Remédio e vacina. Então, é isso que vai acontecer. Muitas pessoas vão ficar nesse ciclo. Então, é cuidar da mente, né? Filtrar o que você consome e buscar conhecimento, buscar expandir o seu conhecimento e, se possível, estudar coisas que te tragam a verdade. Né? A verdade do mundo. Qual que é a verdade das pessoas? Qual é a verdade do mundo? Tem uma elite que quer se manter no poder para sempre. Tudo que ela puder fazer para subverter as massas e para dividir as massas, desde uma coisa de subversão ideológica até uma guerra, eles farão. Porque eles não têm escrúpulo. Eles não têm amor pela humanidade, eles têm amor por eles mesmos e pelos família deles. De resto, eles querem que a gente aqui no Brasil é uma fazendinha distante lá. Ó, deixa eles brincar lá, na hora que apertar a gente vai lá e faz isso. Então eles estão no controle e não é de agora, né? É de sempre. Então é um pouco disso.
teve um irmão ali na live, que é o Ângelo Márcio. Ele falou: a agenda verde é a adoração ao Deus Pan. É só ver a BlackRock e a Vanguard, a quantidade de ação deles em várias empresas. Eu não duvido, não, né? Quer dizer, se a gente olhar assim, falando dessa agenda verde, né, ou a agenda climática, para as pessoas que querem aprender um pouco mais, houve um cara no século XVIII ou início do XIX, chamado Thomas Malthus, que ele desenvolveu um projeto que chamam de projetos malthusianos. Ele teve uma teoria que era o seguinte: ó, a comida no mundo vai acabar. Então a gente tem que reduzir a população para a comida não acabar. E isso vem sendo replicado desde sempre. Existe uma instituição chamada Clube de Roma que pegou o conteúdo desse projeto e transformou ele num relatório chamado Relatório Os Limites do Crescimento, na década de 80. E com base nesse relatório é que hoje são criadas todas as COPs, COP 15, COP não sei o que lá, e agora a Agenda 2030. Então, esse negócio vem lá de Thomas Malthus, que teve influência de Darwin, eugenia. Né? O que eles querem? Controlar o tamanho da população. Então, tudo isso vem dessa época. Então, quando a gente vê a Agenda 2030, o COP, né, que é a Confederação das Organizações Unidas para o Meio Ambiente, etc., a gente sabe que esses caras estão por trás desde lá. Porque você vê lá, aí acabar o petróleo, não acabou. Aquecimento global, agora é mudança climática. Cada hora vai ter uma coisa diferente para confundir as pessoas e eles colocarem os interesses deles em primeiro lugar. Né? Então, e muito dessa agenda verde, você vai pegar algumas ONGs, outro dia eu vi uma ONG, até postei, fazendo um ritual meio estranho, falando que era como é que fala? Manifestação climática. Mas fazendo um ritual de adoração a uma deusa grega lá. Então, quer dizer, por trás dessas ONGs ou por trás dessas agendas, sempre tem um pezinho no ocultismo também, né? E às vezes muito mais forte. Com essa teoria de Thomas, será que depois, ali nos anos 90, as pedras guias da Geórgia foram criadas com relação à teoria dele? É possível, porque assim, esses caras todos se conheciam, né? Teve um período da história que é 1700 e pouco. 1717, a maçonaria teve um grande movimento na maçonaria. Depois, isso, acho que Baviera, né? Eu não vou lembrar muito, mas é esse período de 1700 e poucos que teve a maçonaria, que teve os Illuminati, que teve a independência dos Estados Unidos, que teve a Revolução Francesa, que teve um monte de ideia iluminista que veio desse período que a gente está vivendo elas até hoje, os planos dele. Então, assim, tem muita coisa nesse período aí de 1700 e pouco que mudou a sociedade como a gente conhece ela até hoje, entendeu? E essas elites e as suas dinastias, que são os seus herdeiros, vêm perpetuando isso ao longo do tempo. Tá. Então, uma pergunta agora, não sei se você já assistiu toda a trilogia de Matrix. Já assisti. Tá. Então a pergunta é boa. Ó. Qual a relação de Matrix com a Bíblia? Por Matrix com a Bíblia? Eu acho que eu nunca pensei dessa maneira. Para mim vai estar como, né, a questão de que, sei lá, né, a gente é controlado por um sistema maligno, né? Então no mundo jaz o maligno. Então o sistema que impera nesse mundo material aqui é um sistema maligno, né? Então acho que tem um pouco dessa relação. O lado espiritual que a gente não vê, né, o que talvez está sobre essa matrix, né, que seriam, como fala lá em Efésios, não é que fala? Efésios 6, dos principados, potestades, né, esse tipo de coisa que rege, né, esse mundo material que a gente vive, eu acho que seria meio como que os sistemas malignos que regem ali a matrix visível. Né? Então, acho que está tudo muito relacionado dessa maneira. Tem um canal no YouTube que ele trata bastante sobre isso.
Ele faz Depois muita compartilha relação. aí que eu adoro aprender. É sensacional a relação de Matrix com a Bíblia. A É parte que que Neo, né? Matrix, ele é meio sincretismo. Ele traz budismo, hinduísmo, ele traz várias outras religiões, como se o escolhido ali, né? Como se Neo fosse o escolhido. Mas Matrix tem muita coisa que gera muita intriga. Por exemplo, era a sexta versão da Matrix. Quer dizer, aquela mesma realidade já tinha acontecido muitas vezes. Tem Sim. irmãos que defendem que a gente está vivendo essa repetição também. É, Né? eu Então, vi, tem eu vi. essas coisas mais complexas, que daria uma outra live falar disso também. Mas eu Por, acho que por- é é, isso. Né? A Matrix é um mundo material, que no mundo já usa o maligno, é um mundo de alienação. Né? E por isso que Jesus falava, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando você por acorda, você isso, vê que é um sistema maligno. Né? por E que as isso, coisas são feitas para doutrinar e separar as pessoas. Então, acho que o primeiro passo do despertar é esse que a gente está dando. Né? uma coisa que é importante destacar aqui para os irmãos, eu gosto de falar muito sobre isso. Ó. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Sim. Quando a gente fala, vocês são negacionistas, teóricos da conspiração e estão postando coisas sobre o ocultismo. Não. O ocultismo é um conhecimento que eles não querem que você saiba. Porque se você saber, você vai estar no mesmo nível de conhecimento que eles. Por isso que você vai sempre ser o ratinho operador, trabalhando como escravo. E eles não querem que você seja um líder, um empresário, um grande pai de família, que defenda o conservadorismo, né? Sim. O patriarcal, o casamento patriarcal. Até tem eu estava procurando aqui para até comentar assim, que tem coisas que a gente fica um pouco com receio de falar ou com dúvida, mas assim, ó, eu li um livro de 1800, um livro bem antigo, não tem em português ele, é um livro impresso, né, uma linguagem bem diferente. Mas que ele abordava, por exemplo, não tem aquela Mateus 6:22, que fala assim, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, certo? Quando você vai ver a Isso. tradução, nunca foi os olhos, entendeu? Falava o olho. A tradução não é no plural. Então, por exemplo, esse livro abordava que falava assim, quando estavam falando que se o seu olho for bom, estava falando o olho do espírito, não os olhos da carne. Aqui, ó. Que estava Esse. falando da glândula pineal. Então, É. se o seu olho for bom, né, todo o seu corpo se encherá de luz. Isso aí é paganismo? Eu não sei. Né? Não. Muitos vão falar que é. Então, assim, o que eu vejo, assim, quando você vai ver a tradução lá antiga, nunca foi olhos. Nunca falou os olhos serão. O olho é a candeia do corpo. Mas que olho que é esse? O olho material ou o olho espiritual? Então, tem segredos que a gente não sabe, né? E que a gente, que é mais curioso, a gente procura saber. Eu acho que é por esse lado, entendeu? Sim. Você já viu isso? Você já pesquisou sobre isso ou não? Sim, é que, pessoal, como que a gente vai entender a Bíblia se a gente não estudar um pouco mais a fundo o que é a Bíblia? A diferença dos pastores de hoje, ou do pessoal de hoje, é que a gente lê a Bíblia em português, né? A gente lê a Bíblia em português, nosso português veio do latim, está todo modernizado as palavras. Quando você vai pesquisar a palavra original, é totalmente diferente. Por isso que eu prefiro acreditar naquilo que eu estou lendo no mais perto do original. O original, o original a gente não vai ter acesso. E isso é verdade, tá? Mas o mais perto do original a gente pode ter acesso. E não são essas Bíblias de hoje, Ferreira de Almeida. Porque quem sabe o símbolo do Ferreira de Almeida sabe que ele faz parte da sociedade bíblica. Então, assim, ó, hoje tem sites de Bíblia interlinear, que ela te mostra 30 versões do mesmo versículo. Então é legal. Você vê a origem, você vê lá
o aramaico, o hebraico antigo, ou até mesmo o inglês, que é diferente do português. É. Então, assim, a gente vê como algumas palavras que coloca no plural, ou muda o sentido, muda a interpretação. Então, o que a gente faz é querer entender isso, né? Sendo que, assim, muitas vezes traz mais sentido para a gente. Quem é detentor da verdade? Tá todo mundo vai falar, né? Quer dizer, então a gente está buscando por nós mesmos. Eu acho que é um pouco disso. Vamos lá, então. Agora a pergunta boa, pessoal que está na live, preste atenção. Ó. Quais os planos da agenda ONU para a humanidade? É algo bom para nós ou para eles? Bom, é sempre bom para eles, né? Qual que é, o que a ONU faz? A ONU nasceu depois da Segunda Guerra. O objetivo da ONU qual que era? Buscar a paz entre os países, buscar a paz, né? E garantir desenvolvimento social e direitos humanos. Ela não consegue fazer nenhuma dessas coisas, né? Olha as guerras que estão acontecendo, todas as guerras a ONU falha. Mas, ao mesmo assim, ela é super importante, ela determina o que as nações têm que fazer. Quem que deu esse poder a ela? Eu tenho uma teoria de que, né, a ONU é uma é a besta que veio do mar, né? Quer dizer, quem que dá o poder a ela para ela se colocar sobre as nações? Então, por que ela tem esse poder se ela não resolve efetivamente as coisas que elas deveriam resolver? Olha aí a OMS, né? A papagaiada toda com relação à pandemia. Ou a Isso. Unicef, com relação à educação doutrinadora que a gente recebe. A diplomacia e os acordos de paz nunca saem dela. Quer dizer, então, assim, aí eles têm 17 objetivos. Não sei se vocês já viram esse desenho aqui, ó. Vou mostrar aqui, acho que vai dar. Então, dá para ver aí? Sim. Ó, o pessoal do chat está vendo? 17 É. objetivos aí, ó. Então, são 17 objetivos. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que tem 17 objetivos. Quando a gente olha esses objetivos, por exemplo, aqui, ó, acabar com a fome, fome zero. A fome é institucionalizada no mundo. A fome precisa existir para que haja diferença entre os países. Então, é institucionalizado. Aí eles falam, vamos acabar com a fome. Aí eles veem que vão fazer carne de inseto, vão fazer lá carne processada, estão mudando a genética das sementes, traz os transgênicos. Então, eles usam um objetivo que é nobre, acabar com a fome, mas para colocar as ideias deles. Então, qual que é o futuro caótico assim que a gente vê? Eles vão controlar os alimentos, todos, principalmente como produzir esses alimentos. Eles vão controlar a água do mundo, né? E a água vai virar mais valiosa do que ouro, né, no futuro. E vão controlar a nossa saúde e vão controlar a nossa locomoção, onde a gente pode ir, quando a gente pode ir, vai controlar o nosso dinheiro. Então, no futuro, não sei quão distante esse futuro, mas no futuro, se você não for de acordo com o governo, ele corta seu crédito social, ele não te deixa sair porque o carro é autônomo, você não vai poder sair para outros lugares porque o seu passaporte não vai autorizar, vai ter barreiras até mesmo regionais. Então a gente vê um futuro de controle total, inclusive da nossa liberdade de expressão e da nossa opinião, né? Então, por trás da ONU, né, tem os interesses dessas grandes elites. E o que eles querem é reduzir a população a um número que seja viável para eles. Não querem matar todo mundo. Quem vai trabalhar para eles? Quem vai servir eles? Quem vai reconstruir o mundo para eles? Mas vão ser os mais alienados ou os menos alienados que vão ficar? Quem você escolheria? Se você é inteligente, você quer que a massa alienada fique ou que fique as pessoas mais espertas e mais centradas? Então é isso que está lá, né? Então é um pouco disso que a gente especula. A gente não tem certeza de nada, mas que a gente especula, né? Do nosso lado aqui conspiracionista. O que tu acha do filme de George Orwell, 1984? Indica o pessoal assistir? Não,
eu acho que vale muito assistir. Foi engraçado que esse filme eu assisti em 1999, porque eu tive que fazer um trabalho na faculdade. Então, eu assisti o filme e eu li o livro. Eu recomendo os dois, né? George Orwell, em 1948, ele estava imaginando como seria o futuro. Mas a Sim. gente sabe hoje que o Orwell era assim com as elites também, entendeu? Então, de alguma forma, ele era direcionado para que ele escrevesse um livro impactante e que mostrasse para a massa como ia ser o futuro. Então, qual que é o futuro de Orwell que ele falava? Existia até a polícia do pensamento. Isso. Lá eles não podiam pensar. Se ele pensasse alguma coisa, vinha a polícia do pensamento na casa dele, levava ele, fazia uma lavagem cerebral e ele voltava lá. O final, eu não vou contar o final do filme, mas vocês assistem lá. Mas a É. polícia do pensamento já está muito próxima de acontecer. Os Isso. algoritmos, tudo que a gente fala aqui, os algoritmos já pegam. Em muito pouco tempo, os algoritmos e as frequências vão estar pegando os nossos pensamentos também. É comum eu ver pessoas falando no canal que só dela pensar uma coisa, essa coisa já aparece para ela. Então está muito próximo deles usarem essas antenas, né, e começarem a interferir até mesmo no que a gente pensa. Né? Então, assim, vai haver um momento que vai estar tudo muito controlado. Então, o filme é fundamental para você entender. Tanto o livro quanto... Eu acho que é bem difícil achar o filme, mas se alguém achar, me manda aí, Não, que é muito legal ter. não, Você tem? o filme, o filme está no YouTube. Tem um Ah, canal lá que deixou lá e ninguém tirou ainda. maravilha. Vale a pena perder um tempinho, investir um tempinho para assistir esse filme. O que me deixa mais empolgado quando a gente vai falar sobre teoria de conspiração é que vários filmes estão mostrando partes da agenda da ONU, diferentes partes. Filmes que falam sobre a água, filmes que falam sobre a parte da polícia, né, que vai ser desarmada, né? Filmes que falam sobre a fome, filmes que falam sobre as pessoas tendo que servir como escravas. Todos esses filmes são famosos, né? Então, muito, assim, ó, muito do que a gente vê de filme futurista, ó, um filme que vocês têm que assistir. Assistem os filmes do Stanley Kubrick. Stanley Kubrick conta a história de toda a história dos bastidores do mundo é contada por Stanley Kubrick. Mas o É, filme, né, que vocês têm que assistir é 2001, Uma Odisseia no é, Espaço. Assistam lá, é. um filme de 1969, que ele já Ó, imaginava o futuro. eu, Então, eles sempre eu olhei imaginaram o esse filme, futuro. Oi? o pessoal tem que ter muita calma para olhar, porque é chato. É, depende da maneira que você está olhando, né? É, Se você olhar pensando nessa questão ocultista, você vai ficar com a é, pulga atrás da orelha, entendeu? sim, Mas assim, você tem que. O que eu estava falando mesmo? Assim, os filmes, muitos é, falam que esses diretores recebem influência do plano astral, entendeu? Recebem influência, muitos recebem lá atrás do plano espiritual, né? E com isso eles conseguem ter um deslumbre de como seria o futuro distante. Você pega lá o filme Metrópole, por exemplo, entendeu? deixa eu abrir aqui, ó, uma imagem. Cadê uma imagem aqui? Bom, o canal do Todo ali, a Brenda tá falando que desafia o pessoal a assistir sem dormir. Mas também eu assisti na década de 80, eu não tinha sono naquela época, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui. Deixa eu mostrar, deixa eu botar aqui, ó. Esse filme aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tirar aqui. Olha aí, pessoal. Esse filme ali, ó. Opa. Ó, aquele filme ali, ó. Ah, vai Alguém mais sabe qual filme perto é aí. esse? Ó, Como chama esse
filme aí? Não Daylight, lembro. Eles Vivem. Esse aí é bem... É usado nos memes aí, né? Esse aí é O aquele cara que que ele tira o bota o óculos. óculos, que ele bota o óculos e ele enxerga a realidade. Maravilha. Tu tem, eu tenho uma pergunta de uma pessoa ali, o Soci Paranormal falou, como defender o patriarcal quando se abre a mente e descobre que tudo vem do feminino? O Bruno, eu já tive com ele lá. O Bruno é bastante do ocultismo, né? Ele entende Já, bastante aí. São perspectivas diferentes, né? Vão ter crenças que vão colocar como trazendo do feminino, né? Por exemplo, Gaia, né? Tudo vem ali. Tem algumas linhas que falam que até mesmo o Espírito Santo seria uma representação feminina de Deus, né? Então, eu acho que são diferentes perspectivas, né? Agora, existe, sei lá, uma questão física ou biológica nossa, né, que sempre teve essa função do homem ser diferente fisicamente, né, para que pudesse proteger. Então, eu acho que vai muito. Eu assim, eu vejo a família como uma estrutura, né? E o patriarcado, é difícil falar isso, né? Mas assim, as elites são todas patriarcais. A é, questão de motivar o feminismo não é para eles. Você vê as famílias deles, são famílias bem estruturadas, gigantes, 12 filhos, tudo lá, tudo bem casada, ninguém separa, é difícil separar, separa só na morte, e eles estão controlando o mundo inteiro. Agora, para os outros, manda aí mulher trabalhar, deixa os filhos na creche, vai fazer não, o que você quiser da sua vida. Mas as famílias dele é tudo patriarcal. Então, bom, é, pode ser que, né, tenha essa questão feminina forte, mas as elites não são assim. As famílias são estruturadas, né? Você vai pegar lá e, as 13 e, famílias, né? é, Rockefeller, Rothschild, né? Os Orsini, Despacini, são famílias que tinham lá. Pode ter um outro que escapa, pode, mas eles mantêm essa questão da família forte. Imagina se você tem uma família vai de 30 a 40 pessoas, tudo unido. É quase um semi-exército ali, cara. Agora nós não, vive todo mundo separado, cada um, né? Às vezes nem da sua família protege você, quer dizer, perdemos até muitas vezes essa honra ou esse respeito familiar, e aí as pessoas, né, acabam se perdendo no caminho. Agora, uma família bem estruturada, né, com os seus, não estou nem falando aqui de escolhas, né, mas uma família bem estruturada que se mantém unida, ela tende a perpetuar. Né, eles se mantêm dessa maneira. Eu não sei se eu respondi o Sociedade Paranormal, hein? Mas é, também faz umas perguntas, hein? então, As perguntas então dele é esse, capciosa, rapaz. então, mas esse teu argumento tu não usou. Esse teu argumento de agora, tu não usou com ele naquele dia. Não, ele foi mais tranquilo comigo lá. Por isso, pessoal, que eu e muitas pessoas aqui da página defendem o patriarcado. Por quê? Porque a Bíblia fala que enquanto não nascerem os escolhidos de Deus, um número completo, não, não chegará próximo a profecia se cumprir, o fim de Jesus voltar na Terra. Recentemente, o nosso irmão ali, o Luiz Miguel, que tem a página aqui, ele teve um outro filho. E a postagem dele foi para aquele filho. Ele disse: tomara que muitas pessoas tenham bastante filhos, porque a próxima de Jesus será, a vinda de Jesus será breve daí. Eu defendo essa tese, eu defendo essa parte bíblica, que nós temos que sim ir contrário ao que a mídia fala. Vocês têm que ter um só filho, como na China ou no Japão, não sei onde é. Não, nós temos que ter mais do que um. Porque quanto mais filhos você tiver, vai ser como Jacó. José foi o último filho que conseguiu sustentar toda a família, devido à fome no Egito. Eu acho que o pessoal não lembra dessa parte, né? Também.
E as ideologias que a gente vê hoje é bastante contrária a isso. Eu vi hoje à tarde um trecho de um documentário da década de 80 sobre aborto. E o apresentador falando naquela época que aconteciam 4.000 abortos por dia nos Estados Unidos. Isso um documentário da década de 80, 90, né? Então, eu nem sei como é que esse número está hoje no mundo. Então, é um negócio meio assustador quando a gente olha os números efetivos em relação a isso, né? Uma última pergunta, então, da minha parte aqui para ti. Para ti, depois que tu estudou todas essas teorias e chegou a fundo no consentimento, né, nos teus estudos, para você, qual o real formato da Terra surgiu do Big Bang ou tu acredita na criação de Deus? Então, vamos lá. Eu acredito na criação de Deus, né? Por vários motivos, né? A própria ciência está chegando nisso hoje, porque antes do nada tinha que ter alguma coisa, né? Antes do nada teve ali uma intenção de criar tudo, né? A física quântica ou a ciência está chegando nesse aspecto. A Bíblia, né, fala sobre isso, mas não é só ela. Então, diversas outras escrituras, né, falam da criação, né, dessa maneira. Então, assim, o que a ciência nos entrega hoje, eu não boto muita fé. As pessoas preferem acreditar, né, em algumas coisas que a ciência apresenta, mas não prefere não acreditar nas escrituras antigas, né, de sociedades que foram muitas vezes mais evoluídas intelectualmente, não de tecnologia e de conforto, que a gente associa a era de ferro, a era da tecnologia, do conforto, de tudo isso, né? Mas, mas assim, todas as outras escrituras falam de um criador, né? Porque a ciência só está certa se a própria ciência a maioria da ciência vem da alquimia, né? Tudo vem da alquimia. Então, assim, eu acredito num criador, sim. Eu sou do criacionismo e não do evolucionismo. Essa história da evolução é sem pé nem cabeça, né? As pessoas ficam acreditando, né? Teve um período entre o homem de Neandertal, né, e o Homo sapiens que a ciência não explica. Que É. muitos falam, né, que pode ser esse período que os anjos caídos ou os sumérios mudaram o DNA da humanidade. Enfim, tem várias teorias que podem explicar isso. Mas, de fato, assim, eu acredito que existe um criador. Quanto ao formato da Terra que você me perguntou, eu não duvido da Terra plana, tá? Não é uma coisa que eu duvide. Eu tenho dúvidas do formato cosmológico que é o nosso sistema como um todo. Qual é o formato cosmológico da terceira dimensão? É isso. Então, assim, eu não duvido, mas eu sou meio que nem Tomé, tem que pôr o dedo na ferida. Eu teria que pesquisar muito. Lógico que eu já ouvi muita coisa sobre Terra plana, já vi vários canais, né? Mas eu tenho outras dúvidas que ainda não me complementou. Mas eu não descarto de maneira nenhuma que possa ser, né? Mas eu ainda não, dentro de mim ainda não. Mas assim, Mas, eu sei que a ciência mente, eu sei que a NASA é, não foi na Lua, eu sei que a gente não tem ninguém lá em Marte, né? Isso eu sei. Por quê? Eu estudei a fundação da NASA, estudei a história de Jack Parsons, estudei isso, a Operação Paperclip, a isso, empresa de foguete que fundou a NASA, né, era uma empresa que queria chegar à deusa de Babylon, né? Jack Parsons, vai estudar a história dele, vai é, ver como Walt Disney e Van Braun arquitetaram o início da NASA, como todos os cientistas nazistas foram trazidos para os Estados Unidos para começar a trabalhar nesses projetos, como lá o isso, Stanley Kubrick, que eu falei para vocês, é, falsificou o voo na Lua. Então, eu sei de todas essas mentiras e falo, olha, se a ciência mente em tudo isso daí, que eu já investiguei bastante, né? E sei que eles mentem nisso, por que eles mentem, então? Só para ter o poder? Ou porque o formato? Ou porque realmente a gente não consegue chegar nesses lugares? Então, eu acho é, que é isso, entendeu? Eu acho que
em algum momento eu vou tomar um posicionamento mais efetivo em relação a isso. Mas hoje eu falo, olha, eu tenho dúvida do formato cosmológico da terceira dimensão. Não sei se é a Terra ou o universo como um sistema fechado. Entendeu? Ó, sabe, a dúvida maior que tu teria que ter é que se o nosso reino ele tem essa quilometragem exata que eles usam nos cálculos. É essa que é a nossa maior dúvida. Quando eles pensam, eles ouvem falar de terra plana, eles já imaginam um lugar achatado, reto, com uma pizza. Ok? Mas, se a ciência mente em vários pontos, ela também pode ter mentido no real tamanho da Terra. Sim. Eles nos dão uma quilometragem do raio e da distância total da Terra, de 40 mil quilômetros de circunferência. Mas se você pegar fotos ou dimensões de países, de continentes, você vai chegar num número muito e muito e muito maior do que isso. A minha maior dúvida, quando eu comecei a estudar o assunto Terra plana, com a parte bíblica, era sobre Apocalipse. Deus, ele disse que iria fazer uma nova terra para a cidade da Nova Jerusalém, uma cidade quadrada, com uma altura enorme, um comprimento enorme também, descer sobre a terra. Você pega os cálculos na Bíblia hebraica dessa cidade que está ali em Apocalipse, você vai ter uma cidade enorme, maior do que um estado. Como que você colocaria essa cidade lá em Israel, que eles dizem que é Israel hoje? Não faria sentido numa terra sendo esférica. E o pessoal que lê a Bíblia é cristão e ainda continua sendo enganado nessa parte. Então, assim, eu gosto muito de quem tem essa convicção que nem você tem. Eu tenho, né, amigos ou irmãos que têm. E eu falo, gente, eu ainda estou no meu processo de aprendizado, entendeu? E eu gosto de, assim, quando eu tenho certeza mesmo, aí eu mergulho de cabeça. Mas eu não duvido do modelo plano, mas eu vejo talvez como um sistema que ainda eu não fechei na minha cabeça, entendeu? Então eu preciso de mais tempo em relação a isso. Mas, assim, se a ciência mente tanto, o que, que eles nos escondem? Entendeu? Então, por que, que nos escondem há tanto tempo? Essa é a pergunta que eu faço. Esse é o ponto que mais me intriga. A Brenda falou ali, ó, Ricardo é cético. Sou cético. Essa parte aí. Mas tenham paciência comigo. Tá. Olha, eu não sei se o Instagram não vai derrubar a live de novo, então eu já vou fazer agora aqui uma pergunta pro pessoal. Pessoal, vocês querem qual dos dois assuntos para a gente trazer numa próxima live? Conspiração de Gênesis 6 ou, melhor, assunto sobre a agenda da ONU, parte 2. Vamos ver o que o pessoal vai falar aí no chat. Conspiração de Gênesis 6 ou agenda da ONU, parte 2. Vamos esperar aí um minutinho para o pessoal responder agora. O pessoal que está na live, vamos ver. Será que alguém vai responder? Ajuda nós aí. Tá meio empatado aí. Vamos ver, eu estou vendo aqui no computador. 2 votos para Gênesis 6. 3 votos para Gênesis 6. A Maia Ribeiro diz que está em cima do muro, que nem você. Uma hora a gente escolhe o lado para cair. Mas vai ser o lado certo. Não, o Ricardo já está bastante na parte certa, hein? O Gênesis 6 está tendo mais votos até agora. Tu já falou com alguém sobre essa parte de Gênesis 6 ou não? Não, ainda não. Mas é interessante. Tu tem um resumo? Tu tem algum resumo sobre o que tu já sabe?
Não, já estudei bastante, assim, já estudei um pouco, né? Mas a questão, assim, tem livros bem interessantes sobre isso. Dá para Sim. a gente falar, né? A questão dos gigantes na Bíblia que são mencionados, que tem relação com as filhas, né? Com as mulheres humanas, e das mulheres humanas sai uma geração, né, de gigantes. Então, existem muitas. A Bíblia não aborda muito disso, a gente sabe que tem relatos de gigantes na Bíblia, mas tem outros documentos, né, que falam bastante sobre isso. Tem pessoas que estudam há mais de 30 anos esse assunto e que trazem informações para a gente. Muitos acreditam que as dinastias desses Néfilins, né, elas perduram até hoje, então tem muita coisa para falar a respeito disso. Eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, mas a gente se ajuda aí. Tá. Pessoal que está na live agora, e para ti também, Ricardo, o que, que tu acha? A gente faz uma próxima live aqui no Instagram ou no canal do YouTube, onde a gente consegue mostrar imagem e vídeo? Também é uma boa, né? Podemos pensar. Eu tenho um pouquinho no YouTube lá. Eu não sei se a Não, galera quer para lá, mas é, dá para pensar. eu faço no meu canal, que nem a Brenda falou, ó, se for sobre o Gênesis 6, tem que ser uma live zona. E o perigo é do Instagram derrubar a live e a gente não saber, né? Sim. Mas a gente consegue definir, a gente informa o pessoal aí. O que você acha? Tá. Para o meu pessoal, ele topa no YouTube Ah, aí, vamos ó. Já tem embora três então. pessoas falando. Vamos É, embora. ó, faz no YouTube, Vamos. porque, É, pessoal, vamos. o Daí a YouTube, gente traz o uns YouTube, textos, né, para sim, apoiar a nossa discussão, traz informação, traz foto, traz outras coisas que ajudam a sustentar, porque a gente, como eu falo, não sou especialista, somos curiosos com alguma é, informação a mais, né, e algum direcionamento a mais, mas trazer ali na tela ajuda bem. é. Eu, pessoal, eu até consigo fazer a live no YouTube e no Instagram, tá? A gente até consegue. O irmão, ele pode entrar pelo YouTube no computador e a nossa live ficar transmitindo pelo celular no Instagram, Vamos né? tentar. Vamos É, tentar no YouTube, ver se a galerinha vai para lá. tá. Então, Ricardo, te agradecer aqui pela tua presença nessa parte um da live aqui. Na verdade, foram duas partes, né? Tu Não, maravilha, quer. eu que agradeço. Foi muito legal a participação das pessoas também. A gente pode fazer mais live, né? Assim, eu fico relutando em fazer, mas quando eu faço sempre é bom. Eu sempre tenho receio, porque eu acho que eu sei muito pouco ainda e não sei o quanto que eu vou efetivamente contribuir para as pessoas, né? Mas eu acho que quando a gente vem nessa postura de construir o aprendizado junto e ter uma conversa franca e as pessoas participam, é sempre bom, né? Tem gente que prefere estar assistindo outra coisa. A gente está aqui falando de coisas que vão ampliar nossa mente, né? As nossas ideias, esse tipo de coisa. Eu acho que a participação tua e de todo mundo é sempre excelente. Tá. Então, eu deixo um convite para o pessoal que está na live agora ficarem atentos ao perfil do Ricardo, a página Saber Oculto e a nossa página também. Que a gente vai marcar uma próxima live, então. Vocês fiquem atentos para clicarem no link dos stories e ir direto para a live do YouTube. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, é Terra Plana RF. E qual que é o teu canal no É o YouTube, saber Ricardo? oculto, o saber oculto. Ó, então se inscrevam agora também, depois da live, no canal do YouTube, O Saber Oculto. Ele vai compartilhar o link nos stories dele, do canal. Se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações da live, tá? Que também o Ricardo, no dia da live, vai poder retransmitir a live no canal dele também. Eu vou dar uma dica lá Maravilha. para ele, tá? Depois você me ensina isso daí. Então, é. E eu vou te pedir um favor, então, para a próxima live vai ser sobre Gênesis 6, que tu Tá traga bom. para nós que tu traga para nós algumas imagens de filmes que você viu sobre Gênesis 6. Ó, vou dar Tá, um exemplo. Ó, vou dar um vamos. exemplo já. Vou dar um exemplo pessoal. Transformers, Maravilha. tá? Então, pessoal, nós vamos ficando
A gente fica por aqui nessa live, tá? Antes que o Instagram derrube a live de novo, por passar 1 hora e meia. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui ao vivo. A live vai ficar salva aqui no Instagram, na página Terra Plana RS, e vai estar disponível também para baixar. Qualquer pessoa pode baixar a live, assistir no computador, vai estar no YouTube também, vou postar lá também as duas partes unidas, tá? Então, Maravilha. muito obrigado. Oi? Maravilha, eu vou fazer também isso aí. Então, muito obrigado a presença do Ricardo, pessoal. Agradeço a todos vocês também que vieram da página do Ricardo, seguiram aqui a página Terra Plana RS, podem acompanhar os conteúdos, tem os stories em destaque, e vou deixar agora um espaço para o Ricardo falar, se despedir de vocês também e agradecer. Não, só agradecer mesmo, obrigado pela participação. O que eu falei, o mais legal da live é a participação de vocês, que instiga a gente a responder e a buscar conhecimento que às vezes a gente está esquecido dentro da gente. Sigam lá o canal Saber Oculto, dá uma força no YouTube e agradecer você também, Bruno, pelo convite e pela organização aí. Estou muito feliz. O Bruno perguntou aqui Diego, como que funciona. Ele perguntou por que às vezes a Lua fica durante o dia, como funciona na Terra plana. Então, a pergunta é, Bruno, como que funciona no modelo do globo? Você vê a Lua durante o dia no modelo do globo? Se o modelo do globo diz que o Sol está iluminando a Lua e a Lua está na parte oposta da Terra. Então, a Terra está na frente da Lua. Como que você vê a Lua de dia e o Sol também, os dois ao mesmo tempo? Isso é impossível no modelo do globo, ok? Ô, Ricardo. Fala, Diegão. Para terminar a live, tu ouviu falar sobre o assunto do Sol da meia-noite? Que teve até terraplanista que saiu do barco porque foi lá no Ártico e disse que tinha o Sol da meia-noite no Ártico. E ele pensou que teria o Sol da meia-noite na Antártida. Virou um ex-terraplanista, mas nunca conseguiu provar. Eu não vi essa história não, mas vamos explorar mais nas próximas lives também. Tá bom, então. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos, Valeu. pessoal. A gente fica por aqui. Uma boa noite. Tchau, que Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, abençoe a família de cada um. E a terra segue plana desde a criação. Leiam a Bíblia, confiem em Deus e não no homem. Um abraço. Tamo junto. Obrigado, Ricardo. Valeu. Tchau, galera. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus.